Conheça melhor o funcionamento dos eixos pinça para as canetas de alta rotação. Se você é novo por aqui, o meu nome é Felipe Unhan e esse canal é voltado inteiramente para dicas e tutoriais de manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos com conteúdo novo toda semana. Hoje eu quero falar um pouco sobre o funcionamento dos eixos pinça para as canetas de alta rotação odontológica. Tem muito técnico que ainda não sabe exatamente como é o funcionamento e tem dentistas que seguem aqui o nosso canal que também não sabe como é o funcionamento. Existem dois tipos de eixo no mercado nacional. Eu desenhei eles aqui no quadro para a gente poder entender um pouco melhor como é esse funcionamento. Então aqui no quadro eu desenhei do lado de cá um eixo que todos conhecem no ramo da odontologia como PB, que é um sistema push button em inglês, que é um botão de acionamento onde você insere a broca aqui por baixo, aperta o botão e consegue colocar ela até o final. Quando você solta o botão, ele prende a broca. O outro sistema é o sistema FG, que em inglês acredito eu que seja Friction Grip, que deve ser um sistema de fricção. Você introduz a broca fazendo uma força para que ela passe pelo eixo já com essa fricção, com essa força travando a broca, sem precisar apertar qualquer botão. Então esses são os dois sistemas que a gente tem aqui, que é usado aqui nas canetas odontológicas aqui no Brasil. Só que muita gente não conhece como é o real funcionamento dele, porque ele é um eixo que muitos aí veem meio que travados, ele é muito pequeno também, é difícil de abrir para entender como ele é. Então eu quis fazer esse videozinho aqui para tirar algumas dúvidas que já me perguntaram. Então nesse caso aqui do push button, você quando vai colocar a broca, quando o dentista vai colocar a broca aqui, você pressiona o botão e o próprio botão é a pinça, né? O próprio botão aqui é a pinça. Ele tem aqui uma tampa que é rosqueada e depois de rosqueada ela é travada, né? E quando você aciona o botão, existe uma mola aqui embaixo, que essa mola faz duas funções. A primeira função é quando você aperta esse botão, que você vai estar apertando o botão da caneta, na verdade. Aqui nós estamos mostrando o eixo separado da caneta. Mas quando aperta o botão da caneta, o botão aperta, pressiona esse eixo para baixo. E essa mola aqui, ela faz duas funções. A primeira é abrir a pinça para que a broca entre e suba até o seu determinado, o padrão aqui, o determinado local onde ela encosta e fica com a sua base aqui no tamanho certo para trabalho, né? Então, pressionou, a primeira função é abrir a pinça, né? Faz esse movimento aqui para baixo, é uma mola forte, é legal eu falar isso, não é uma molinha fraca, é uma mola forte, por isso ela abre a pinça. E depois a segunda função é fazer esse botão voltar para a posição dele, né? Então quando você vai tirar a broca, você aperta novamente, puxa a broca e a mola faz a função de levantar essa pinça que ela prende aqui em cima. A broca é presa, se a gente tiver desenhado a broca aqui do lado, se a broca tivesse desenhada aqui, vamos fazer um desenho aqui, a broca ia estar presa mais ou menos nessa posição aqui, ó. Então ela é presa no alto da broca. Já no sistema FG é um pouco diferente. O eixo, quando é montado, a própria pinça é o acabamento do eixo. Então a própria pinça desce aqui rosqueando e fazendo o acabamento na capa de fora do eixo, né? E depois a pinça ela é regulada nesse aperto. Então o que isso quer dizer? Que se esse aperto aqui não for feito na hora da montagem do eixo, isso lá na fábrica, se esse aperto aqui a regulagem dele não estiver certa,
pode ser que fique muito forte para introduzir, fique muito pesado para introduzir a broca, ou pode ser que a broca passe livre. E aí, nenhuma das duas opções o dentista consegue usar, né? Então, o que é legal? Saber como ele funciona, porque dessa maneira aqui, a broca ela é presa na parte de baixo, né? A broca é presa mais ou menos por aqui, assim, né? Talvez na parte de baixo ou não, na parte do meio da broca, melhor dizendo, né? Diferente um pouco do sistema PB. E aqui você não tem botão. Então, conforme o eixo veio da fábrica, é a regulagem ali de tensão ou de aperto dessa broca. Então, existe até um teste que a fábrica mesmo faz, né? Eu já vi isso na linha de montagem, né? Eles têm um sistema de peso, tá? Que depois do eixo montado, eles colocam aí, ele tem por volta de 2 quilos ou 2,2 kg esse peso, e a broca precisa aguentar esse peso sem soltar da pinça. Então, isso aqui é para vocês conhecerem um pouquinho mais como funciona os eixos. Nesse caso aqui, então, ela apertou, ela vem aqui, encostou nessa base aqui, ó, a pinça começa a se fechar, e quando ela está na medida padrão, né, no aperto ali padrão da fábrica, o aperto é cessado, né? Eles param o aperto, e em muitos eixos, aqui na parte de cima, eles têm uma pequena, vou desenhar aqui olhando por cima do eixo, né? Eles têm alguns pontos assim, ó, que alguns fabricantes, na hora da fabricação, é uma solda ponto, outros são pontos mesmo de batida, né, que é para travar naquela regulagem, que é para ele não voltar mais, porque se ele voltar ele vai abrir a pinça, se ele descer mais, ele vai fechar a pinça e a broca não entra. Nesse caso, o funcionamento como é diferente, né, a pinça ela já fica ali na sua posição, então a broca não entra na posição normal, né, ela só vai entrar quando pressionar o botão. Então, ele não precisa de uma regulagem tão fina que nem essa aqui, mas ele precisa ser travado também. E as travas, na maioria das vezes, é na lateral. São pequenos pontos na lateral, que eu acredito que algumas empresas também façam com punção, com puncionamento, e ele prende todo esse conjunto. Então, pessoal, essa é uma dica só para vocês conhecerem melhor como é o funcionamento, para que se uma hora vocês peguem uma caneta que provavelmente vai estar com a pinça ruim, a pinça vai estar soltando, e muitas vezes não é o problema que ele desregulou, até porque ele vem bem travado, é porque já houve muito desgaste, principalmente nesse sistema em que a broca entra pressionada. Então, há um desgaste dessa pinça aqui, ó. Acontece um desgaste aqui. Então, chega uma hora que a pinça desgastou um pouco, por mais que a regulagem esteja certa, que veio da fábrica, já foi usado por muitos anos, ele não segura mais a broca. Então, é necessário fazer a troca desse eixo, assim como do outro, né? A gente não faz esse reparo aqui, a gente não troca, não abre para fazer essa troca, até porque os fabricantes não vendem essas pinças separadas, a pinça que eu estou dizendo só a interna, né? O corpo da pinça interna, eles não vendem essa pinça separado do conjunto completo. Então, não tem o que fazer. A pinça deu problema, troquem a pinça por outra nova. Isso aqui é só para vocês conhecerem o funcionamento. Legal, pessoal? Essa foi mais uma dica rápida. Quem quiser saber mais sobre nossos treinamentos, acessa lá o nosso site, lá tem muita informação, tem também nossos telefones, nossos e-mails. A gente vai ter o maior prazer em responder vocês. Até o próximo vídeo.